Chat. Olá, gente, vamos iniciar mais um episódio do Podmar. E antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira sempre tem um episódio aqui de bate-papo para você nos acompanhar. Hoje estamos aqui recebendo a Márcia Chiad, jornalista de profissão, mas agricultora de coração. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Mariana. Prazer estar aqui com você. A gente conta um pouco a história das pessoas. Eu chamo isso de contar a história de sucesso. Porque a gente nasce, cresce, tem as influências familiares, depois Sim. a gente vive, e se a gente chegou até aqui é porque a gente teve sucesso Com na certeza. vida, né? na profissão, nos empreendimentos. Mas vamos começar um pouco lembrando do tempo de jornalismo. Depois a gente volta para a infância, enfim, vamos fazer uma caminhada por aí. Você trabalhou quanto tempo no jornalismo, Márcia? Eu trabalhei 20 anos. 20? Eu fui da primeira turma de jornalismo da UFMS. Eu entrei na Federal em 89, né? O curso tinha recém sido criado, né? Então, eu era bem jovenzinha e falei, vou fazer essa faculdade aí que está abrindo agora a inscrição. E aí foi maravilhoso, assim, eu ter entrado no jornalismo, porque daí logo já no primeiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar na área. E teve, né, na época não tinha profissionais formados aqui, e a gente foi fazer estágio, né? Não era estágio, na verdade, a gente foi trabalhar mesmo, mas sem remuneração, na verdade, na TV Guanandi, na época. Né? Então, tinha lá um grupo lá de uns 7 alunos, né? 7 colegas. Uma vontade de aprender. Nossa, e a gente estava lá, meu primeiro trabalho na área foi de rádio escuta. Eu ficava ali no computador, na máquina de escrever, né? Não era computador. Na máquina de escrever, com fonezinho, ouvindo todas as rádios e fazendo relatório. Aí eu comecei nesse trabalho e... Você pautava o pautador. Isso, exatamente. Aí entregava os relatórios e dali saía as pautas. Depois eu fui pro vídeo, né? Aí também todo mundo testando lá, né? Na época era o quê? Qual que era o sistema? Ainda era uma TIC? Uma TIC. Uma TIC, depois vem o Super V, VHS, né? Depois... Não, era uma TIC, era aquelas, né? Enorme. O pessoal carregava o gravador aqui, né, e tal. Tinha que ter muita força para ser cinegrafista. Exatamente. E foi uma experiência bem legal. Aí eu trabalhei em várias, né? Daí, na verdade, esse não foi, na verdade, esse foi o meu primeiro trabalho na universidade, mas quando eu me formei, eu fui morar em Recife. Olha. Na verdade, eu sempre brinco, assim, quando eu vou dar uma palestra lá na universidade, eu falo assim, o curso de jornalismo foi maravilhoso para mim, porque foi aqui que eu conheci meu marido. Aí todo mundo fica rindo, né? Porque eu conheci o meu marido no corredor ali da UFMS, ele fazia pedagogia e eu fazia jornalismo. E ele era militar, né? Meu marido é policial militar. E aí, quando terminou a faculdade, antes de terminar a faculdade, ele passou num concurso para oficial. Aí ele teve que fazer o curso dele de oficial lá em Recife. E aí eu, né, me apressei ali, eu vou também, e aí não tinha terminado ainda meu curso, estava na parte de apresentar o projeto, né, de conclusão, e aí eu fui para Recife. Aí lá em Recife também eu trabalhei, foi meu primeiro trabalho assim, oficial, né, na área de comunicação. Eu trabalhava numa ONG lá, numa organização não governamental, e a gente fazia vídeos nas comunidades, nas favelas ali de Recife. Foi um aprendizado assim maravilhoso, assim. Era uma ONG custeada com recursos estrangeiros, né, de fora, e a gente fazia as entrevistas, fazia as reportagens e apresentava em telão nas praças, né, da comunidade ali do bairro. E era com aquele intuito mesmo, propósito das pessoas se verem, né? E eu sempre gostei da área comunitária, assim, trabalhei na Etapas Vídeo, que era essa produtora, né, de vídeo, que a gente fazia esses materiais. Aí trabalhei também lá em Recife na TV Viva de Olinda, não sei se você já ouviu falar, era um projeto grande que tinha,
E a gente também fazia essas reportagens nas comunidades, né, mostrando toda a questão social, né, as dificuldades, enfim. Aí fiquei lá em Recife 3 anos. Enquanto durou a academia? Isso, enquanto meu marido fazia o curso, eu estava trabalhando ali na área. E depois eu chegando aqui em Campo Grande, de volta, foi em 95, acho que foi em 1995. Nossa, faz tempo já. Chegou em 95, eu fiz o primeiro ao vivo, eu fui pioneira, viu? Um monte de coisa aí. Primeira turma de jornalismo, eu fiz o primeiro ao vivo da CBN, que funcionava no fundo da TV Morena, né? O Cadu Bortolotti, querido Cadu, né? Que não está mais entre a gente aqui. O Cadu era o chefe lá da rádio, e aí eu fui pra rua, meu Deus, né? Era aquela loucura, assim, como assim vou entrar ao vivo hoje? A CBN estava inaugurando aqui na época, e era ali junto com a TV Morena. Aí eu fiz esse ao vivo, aí fiquei um tempo na rádio, aí logo eu já fui pra TV Morena. Eu fiquei acho que 7 anos, né, trabalhando repórter na TV. de campo. Isso, foi um aprendizado também enorme. E aí trabalhei em um monte de lugares, assim, assessoria de imprensa, fez política? Sindicato, fiz. Quando eu desisti, assim, que eu falei, não, eu vou parar com esse negócio, eu não quero mais trabalhar com jornalismo, foi quando eu fui fazer campanha política. Acho que deu uma traumatizada, assim. Campanha de quem você fez? Olha, eu fiz algumas, eu cheguei a fazer acho que 2 ou 3, na época, se não me engano, foi da Goberto, fiz alguma coisa na campanha da Goberto, depois eu fiz a campanha do Zeca. 96. Isso. E aí depois eu trabalhei na TV Assembleia também, trabalhei no site, na TV. Aí eu fui dar aula na universidade, né? Fui contratada lá como professora substituta na área de telejornalismo. Trabalhei com o Marcelo Câncio, né? A gente fazia dobradinha lá. E assim, e todo esse movimento, né, dentro da comunicação não me desligou totalmente da minha essência, da minha infância, né? Que eu nasci numa chácara, né? Você nasceu onde? Eu nasci aqui na São Francisco, na chácara ali em frente à igreja São Francisco. Tinha a chácara do meu avô. Aquela parte na frente da igreja? Isso, na frente da igreja. Ali tinha uma chácara grande da família do meu avô. E eu nasci ali, vivi a minha vida toda. Até hoje tem um espaço que hoje a chácara foi vendida, né? A chácara da minha família foi passada para frente, mas ainda não construíram lá. Foi vendida para um empreendimento, mas ainda está. E então, assim, aí o que aconteceu, assim, para dar a liga ali, né, do que eu faço hoje? Aconteceu que eu estava dando aula na universidade, trabalhava na Assembleia. Eu não me lembro se na época era site ou TV Assembleia, era um dos dois, eu trabalhei nos 2 setores lá. Tinha uma rotina bem puxada, assim, né? 2 períodos de trabalho, eu tinha minhas crianças já, meus filhos. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2. Hoje eles estão com 28 e a Lenise tem 28 e o Gabriel com 25. Um casal. Um casal. Eles eram pequenos e eu tinha essa rotina bem puxada mesmo. Mulher faz tripla, mas você devia fazer 4. Isso, né? 4 fazia jornadas. 2 trabalhos, aí eu tinha as crianças, enfim, aí chegou num ponto assim que eu já não estava mais feliz com a profissão, né, de jornalismo. Eu falava, eu preciso pensar algo assim que me preencha, né, porque já não estava mais me preenchendo como antes, porque tudo são fases, né? Não que não foi bom, foi maravilhoso. Mas foi aquele período ali. Você fez praticamente tudo no jornalismo, vídeo, Sim, rádio. eu só não trabalhei em jornal impresso. Eu cheguei aí no Diário da Serra, né? Você lembra do Diário da Serra? Eu cheguei a trabalhar uns dias lá na diagramação do jornal. Ainda com a letra 7. Usando letra 7. Isso! Quem assistir esse podcast vai falar esses 2 são Meu velhos. Deus, esses 2 são antigos, né? Mas assim, eu tenho um saudosismo também, assim, de lembrar, né, das coisas, como era a comunicação. Nossa, eu lembro, na TV Morena, a gente recebia telex, né? Quando começava a chegar os telex ali,
né? Chegar aquelas folhas, aquele monte de folha, a gente já corria lá para ver se tinha acontecido alguma coisa. Me lembro a primeira vez que eu entrei numa redação, que eu fui lá, a gente levava os panfletos do partido para os parceiros, quem podia fazer de graça e tal. Aí o Marciano, que tinha um jornalzinho, eu não me lembro o nome me fugiu agora, o Marciano, que também já fez a passagem, e um rapaz numa Composer trabalhando. Isso. Impressionante a velocidade, eu fiquei embasbacado, e ele, nossa, era uma agilidade, e o redator, depois que ia revisar, disse que ele tinha pouquíssimos erros, quase que não tinha erro, mas uma velocidade inacreditável, ele digitava Exatamente. As laudas, é uma coisa impressionante. Assim, acho que a gente vivia de uma forma diferente, né? Comunicação, jornalismo. E aí, assim, acho que a única área que eu realmente não peguei mais firme foi um jornal impresso. Eu trabalhei em rádio, em TV, eu trabalhei bastante em sindicato também. Eu trabalhei na FETEMES, fiz alguns trabalhos para a ACP, sindicato dos telefônicos, na época tinha o Simpol, eu fiz o jornal do Simpol, né, bastante tempo também. Aí trabalhei na política, né, na Assembleia, na TV Assembleia, e fui dar aula, né, que também foi uma experiência muito legal, assim. Aí esse cansaço profissional, você já tinha feito tudo? Sim, aí eu também comecei a querer viver mais a minha maternidade, né, assim, meus filhos já estavam grandinhos, mas eu falava, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Esses meninos vão crescer, e aí eu continuei no jornalismo, mas eu fui aliar, né? Daí eu ficava final de semana, né, na casa ali da minha mãe, quando tinha tempo, e a gente tinha o espaço lá, e a minha mãe sempre plantou, sempre cultivou, meu pai também era agricultor ali, tinha horta, plantou muita acerola na época que, né, ninguém tinha um pé de acerola aqui. Meu pai plantou, sei lá, quantos pés de acerola, vendia para os mercados. Então, assim, eu vivi nesse ambiente, né? Aí eu comecei a cultivar como hobby de final de semana. Né? Então, eu ia para casa da minha mãe e plantava. Era para desestressar mesmo. Sim, exatamente. Foi com esse intuito, né? Só que aí eu conheci uma pessoa... Bom, aí eu já estava, assim, cansada, né, da profissão. E aí eu comecei a sentir uma coisa que tem uma amiga minha que fala, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei, mas como assim? Eu comecei a sentir uma insatisfação crônica. Era uma coisa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é mais isso, não é, eu preciso achar alguma coisa. E aí eu falei, eu quero trabalhar com plantas. Eu pensei, eu gosto de plantas, eu vivi nesse ambiente. Aí eu tive o contato, não me lembro exatamente quem fez o contato, mas eu tive o contato de uma professora lá de Maracaju, né, a professora Maria Inês, que foi a pessoa que me apresentou para o mundo, assim, das ervas, das medicinais. Eu já conhecia muita coisa porque minha mãe, né, cultivava ali, a gente quase que não tomava remédio, assim, para dor de barriga, para gripe, resfriada, era o chazinho do quintal. Mas a professora Marinês, eu conheci ela, fui lá em Maracaju, ela era professora de uma escola agrícola. E aí ela me levou no espaço dela, eu lembro como se fosse hoje, assim, isso há 20 e tantos anos atrás. Ela mostrou o canteiro, né, das plantas, e eu estava com meu irmão na época. Falei, vamos lá, eu quero conhecer esse projeto, quem sabe eu não planto aqui também, né, na chácara. Daí meu irmão me levou, e chegou lá, ela começou a mostrar as ervas medicinais, falar. Meu irmão olhava para mim e falava assim, o que você está vendo aqui? Esse monte de mato. Falei, você não está vendo? Olha que maravilha, ela está falando das plantas. E ele falava, meu Deus, você está ficando louca, você vai plantar esses matos? Isso é mato, cancorosa, espieira santa, essas coisas aí, né? E ali eu tive um start. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E ela foi a minha guia, assim, uma pessoa maravilhosa. Ela, infelizmente, ela faleceu faz 1 ano e meio num acidente, né, de carro, assim, uma pessoa que, nossa, minha guru ali, né, porque ela me apresentou para as plantas, e aí ela veio aqui na chácara, e a gente começou a plantar, ela me ensinou a plantar.
Ela foi a mentora. Minha mentora, assim. A gente ficou muito juntas, assim, bastante tempo. Depois a gente se afastou um pouquinho. Eu comecei a plantar ali na chácara como hobbyzinho, né, de final de semana e tal, mas eu falei, não, eu vou montar um viveiro. Aí fui para São Paulo, conheci alguns espaços lá, né, o Sabor de Fazenda, que é um espaço que também me inspirou bastante, né, e aí eu montei ali o Recanto das Ervas, isso no ano de 2000, que eu oficializei a empresa, né. Mesmo, só fazendo um parêntese, mesmo assim com um hobby para iniciar, para você transformar num empreendimento, tem que se preparar, tem que pesquisar, tem que saber. Foi. Eu busquei bastante apoio do Sebrae na época, mas assim, foi bem difícil, tanto é que no começo eu continuei trabalhando, né, na área. Não dá para fazer uma transição assim de vou parar com tudo, né? Foi uma transição bem demorada. Eu, na verdade, construí mesmo uma história, um nome, né, do Recanto. O restaurante foi ótimo, né, mas assim, depois veio a pandemia também. Mas do Recanto para você ir para o restaurante, quanto tempo, Márcia? Olha, foi 23 menos 11 dá 12. Foram 12 anos, mais ou menos, que eu fiquei na chácara, plantando e vendendo as mudas. Né? E lá, seu network como jornalista te ajudou muito? Nossa, os meus amigos jornalistas, assim, o pessoal fez reportagem lá comigo, né? Até os que achavam que eu estava louca. Vamos testar a sanidade dela. Vamos ver. Essa mulher tá louca, ela largou. Teve um amigo meu, o Wagner, você deve conhecer o Wagner Campos, né? Sim. O Wagner, eu lembro, ele de certo nem vai lembrar disso, mas foi marcante para mim. Ele chegou lá, ele tinha ido na igreja ali na São Francisco, aí ele atravessou a rua, que o viveiro era bem em frente. Ele chegou lá e falou, nossa, mas você tá... O que aconteceu, Márcia, com você? Você é uma jornalista de ponta, né? Todo mundo gosta do seu trabalho. Você tá agora mexendo em terra aqui, mato? Ele não disse mato não, mas tá mexendo aí com as plantinhas. E bem interessante, assim, que foi esse meu processo, sabe? E aí veio uma maturidade também na empresa, né? Porque como eu fui meio pioneira, assim, nessa área, né? Tinha ervas medicinais e temperos nas floriculturas, mas era bem pouquinho, e vinha de Olambra, né? Vem até hoje de Olambra, né? Então, assim, poucas pessoas cultivavam. Me diz uma coisa, mas esse período que você inicia, essa desconfiança, essa desconfiança da sua sanidade, do que está acontecendo, isso atrapalha muito? Teve, obviamente, quem te apoiou. Meu marido foi uma pessoa que me apoiou muito, porque ele via... Sem apoio, você não sim, não. Se eu não tivesse apoio, eu acho que eu não teria conseguido. Porque ele me ajudou, né, ele me ajudou a montar lá o espaço. Não, você quer, vamos lá e tal, né? E aí tive esse suporte, né? Até hoje, assim, tive um suporte bem legal dele. E a minha mãe, né? Minha mãe, que estava ali do lado. O que ajuda muito é essa questão da família, né? Que você viveu a família, isso. Exatamente. Não era uma coisa assim, uma loucura que eu ia, né? Você conhecia, tinha visto o pai e a mãe trabalhando com isso a vida toda. O meu pai, para você ter uma ideia, assim, meu pai era dentista, né? Meu pai também foi da primeira turma de odonto da UFMS. Ele entrou quando abriu o curso de odonto lá na Federal. Mas o meu pai, ele sempre foi apaixonado pela natureza, pelas plantas. Então, ele também ficava assim, né? Trabalhava na profissão e final de semana ia cuidar do na jardim. chácara, no jardim. Tem uma cena da vida do meu pai, assim, que é bem interessante. Que naquela época as pessoas até procuravam o dentista na casa dele, né? Tipo, ai meu Deus, estou com dor de dente. Aí todo mundo sabia que ele era dentista ali, né? Na São Francisco. E uma vez chegou uma pessoa no jardim da casa dos meus pais, assim, ali, era impecável, era lindo, assim, que ele cuidava, meu pai que cuidava. E aí a pessoa chegou lá, bateu campainha, daí falou, eu queria falar com o doutor Mariano, chamava Mariano, meu pai. E aí ele disse, pois não. Aí a pessoa, não, doutor Mariano, o dentista, né, o doutor. Aí ele falou, sou eu, mas ele estava ali, com a mão na terra, cuidando das plantas. A pessoa de certo falou, meu Deus, que doutor é esse?
E ele sempre foi muito... Só que ele aliou a vida toda a profissão dele de dentista, que era uma profissão, né, na época, assim, nossa, era muito... A gente mudou de vida depois que meu pai se formou, né? Se formou dentista. A gente construiu uma casa, porque a gente morava na casa dos meus tios, né, lá no fundo da chácara. E aí ele se formou, também trabalhava muito, né? Também tinha o perfil workaholic, né, como o meu. Então, também isso vem um pouco de família, assim. E, só que aí ele aliava, final de semana ele tinha ali na chácara a horta, ele plantava acerola, eles vendiam acerola nos mercados. Então, ele eu acho que... Não perdeu o espírito de agricultor. Não perdeu. E a minha mãe sempre... Minha mãe era dona de casa, entre aspas, né? Porque, na verdade, ela era a pessoa que gerenciava ali a chácara, né? Então, minha mãe sempre foi muito parceira, né? Todas as loucuras que meu pai queria fazer... Ou seja, quem te conhecia de fato sabia que não era uma loucura, que você estava começando. Que sabia que vinha, né? De família, tudo. Tinha estrutura para fazer isso. Tinha estrutura. E aí eu comecei a plantar as mudinhas ali, era aqueles vasinhos, que até hoje eu faço, né? Os vasinhos de tempero. E as pessoas começaram a levar para casa e não sabiam cuidar. E aí teve até, eu já contei isso algumas vezes, um cliente meu, quando eu abri o recanto lá, e ele ficou tão alucinado com as plantas. Eu quero ter todas essas lá em casa, na chácara e tal. E ele levou várias mudas, né? Comprou assim, de cara ele já levou acho que umas 30 mudas. E ainda falei para ele, vai devagar, né? Começa a plantar de pouco. E ele, não, eu vou levar e tal. Levou e depois ele voltou lá, depois de uns 20 dias, ele voltou arrasado, que tinha morrido quase tudo. Aí eu falei, como assim morreu? Essas plantas estão aclimatadas, né? Não tá numa estufa, tá aqui no sol. Aí eu fui conversando com ele, o que você fez? Né? Ele, eu fui tirando as mudas e fui colocando. Falei, mas tirando como, né? Ele foi puxando. Ele, em vez de tirar com um torrão, ele não sabia plantar. E para mim, na minha cabeça, todo mundo sabia plantar. E ali eu falei, gente, eu preciso ensinar as pessoas a plantar, a cultivar, a colher, a cuidar. A cuidar. E eu comecei a estudar mais e dar os cursos. Foi ali que eu comecei a aliar a venda, porque a gente não só vendia muda, a gente dava venda e dava oficina, dava curso. Né? Junto com uma amiga minha agrônoma também, a gente até hoje tem parceria, então a gente fez isso. Mas esse cliente que também despertou para isso, porque eu falei, não é possível. As pessoas não sabem, eu acho que elas sabem. Mas é uma coisa interessante, você pegar uma planta, puxar... mas uma coisa que a gente não imagina que a pessoa vai fazer, mas ele fez, porque ele nunca tinha plantado, ele adorava tempero, ele gostava de cozinhar e tempero, mas não sabia plantar. Não entendia nada do cultivo. Nada do cultivo, e aí ali eu falei, não, eu preciso fazer com que as pessoas levem as plantas e... 12 anos fazendo isso, treinando pessoas, ensinando pessoas a cuidar de planta, cultivando, fazendo, e aí resolve abrir um restaurante. Sim, aí aconteceu também uma outra transição. Eu recebia crianças lá na horta, né, fazia visita de escola. Eu sempre trabalhei pé também na educação, né. A educação foi algo assim que sempre me pegou, né. Dei aula na universidade, quis ensinar as pessoas a plantar, depois eu quis fazer com que as crianças tivessem o contato de fato com a terra, né, saísse das telas, né, para a vida, né, para a natureza, né, para a nossa essência, né, da onde a gente realmente vem. E aí eu fazia tudo isso e sempre tinha lanchinho, tinha um suquinho, né, um suco de capim-limão, uma torradinha com manjericão e tal. E as pessoas começaram a me pedir, né? Por que você não monta um negócio de comida? Por que você não faz isso? Aí eu fui também na onda, sabe? Eu cheguei, fui na onda, na verdade. E aí eu montei junto com uma outra amiga jornalista, na época, antes de eu montar o restaurante, a gente teve um bistrô, que foi quando abriu o Walmart em Campo Grande. Hoje não tem mais Walmart, é outra empresa ali, né? Mas aí tinha esse supermercado ali, que lá embaixo a gente montou um quiosque, eu e a Josi, né, a jornalista. E aí durou alguns meses, né? A gente ficou pouco tempo ali. Aí acabou, não deu certo, né? Não tinha movimento e tal.
Aí eu voltei para a chácara. Aí veio a história da venda da chácara. Né? A minha família resolveu vender junto com as minhas primas, né? Porque ali era tinham vários donos. E aí eu falei, puxa, e agora, né? Vamos vender aqui o espaço, como é que eu vou ficar? Desalojada. Desalojada, assim, foi rápido. Foi muito rápido, que apareceu um negócio, não conseguia mais pagar imposto ali, porque era muito alto, né? E a gente falou, vai ter que se desfazer. Aí com a divisão ali, com a venda do espaço, a minha mãe fez a divisão com os filhos e eu construí esse espaço que no começo também não era restaurante. Era um lugar para dar cursos e uma pequena lanchonete. Só que foi pro lado da comida sempre. Né? As pessoas pedindo, faz uma salada, faz isso e tal. E aí eu fui, daí fui ampliando, né? Aí durou 11 anos o restaurante. Você começa atendendo pedidos. Sim. Depois, aí hoje eu não estou mais atendendo muito pedido, viu? Hoje eu já estou pensando mais em mim. Porque acho que a gente chega também numa fase da vida que você fala, peraí. Chega dentro aí. Vamos fazer o que realmente... E foi um pouco isso mesmo. Aí eu tinha uma nutricionista que eu contratei ela para obra ali, para a gente fazer a lanchonete. E ela também, na época, falou, não, mas só lanchonete? Não, faz um restaurantezinho natural, aqui em Campo Grande não tem e tal. E eu cheguei a ter, no restaurante, a gente chegou a ter 11 funcionários. A gente tinha 2 turmas de trabalho. Servia almoço e janta? Servia almoço e a tarde toda ficava aberto com a lanchonete até início da noite. Então, a gente abria cedo, abria 8 horas da manhã e ficava até as 7 da noite. Então tinha o pessoal... exaustivo, né? O pessoal ia lá tomar café da manhã e depois tinha o almoço, aí à tarde tinha sucos e tal. Então, assim, foi... Mas foi interessante, eu acho que deu assim, concretizou, né? Assim, fechou um ciclo, né? Porque eu plantava, né? Cultivava, colhia... E aí levava isso. O restaurante funcionava só com a sua produção? Não. A gente tinha muita parceria com produtores da agricultura familiar, porque o nosso foco sempre foi o orgânico, né? Oferecer algo sem química, né? Sem agrotóxico, né? Então eu plantava os temperos, basicamente todos os temperos, as plantas para chá, né? As medicinais. E aí eu comprava da agricultura familiar. Até agora, final do ano, enquanto estava funcionando, o nosso fornecedor é da agricultura familiar de orgânico, né? Da Associação dos Produtores de Orgânico aqui, de Campo Grande. 24 anos plantando, produzindo no restaurante. E fechou o restaurante agora em dezembro. E agora? Sim, na verdade eu já venho dentro desse processo de encerrar a parte do restaurante, eu já venho num outro processo de transição, que é que eu fui para a rede social, né? A internet estava aí, tem uma amiga jornalista também que falou, não, vamos colocar um curso online e tal. Eu montei esse curso, faz 3 anos que eu comecei, né? Na rede social assim, mais intensa, né? A gente ofereceu esse curso online. E agora ele está suspenso, eu estou só trabalhando divulgação mesmo na minha página, né? E aí eu trabalho com esse projeto digital, e o espaço do restaurante hoje ele é um espaço para eventos, né? Então eu tenho lá o espaço, quer fazer uma reunião, quer fazer um evento, eu tenho lá. Agora a gente hoje mesmo eu já fiz uma parceria com a Roseli, acho que até ela já veio aqui. Das plantas, a Roseli. Sim. Então, nós vamos fazer uma exposição lá no Recanto de plantas ornamentais dela, com as minhas medicinais e palestras também, e oficinas ensinando as pessoas a plantarem. Então, a gente vai fazer nesse espaço também. Vai ser no dia 20 agora, do dia 20 ao dia 25. São 5 dias de feira, né? Tipo uma feira que a gente vai fazer no espaço. Então, assim, o espaço está funcionando, né? Eu trabalho também com uma parceria com uma artista plástica, a Lígia. A gente faz umas oficinas para mulheres também, que é a oficina de autorretrato e chás medicinais. Então a gente trabalha a pintura, o autorretrato e as ervas para a saúde da mulher.
Só dar uma recuperada um pouco, Márcia, que eu tô meio tonto com tantas tanta coisa. O seu caminhar, a sua, não vou dizer adaptação não, porque não é isso, não é você não, mas você começa como jornalista, apaixonada por isso, trabalha 20 anos, casa, vai para Recife, volta para cá, continua trabalhando, de repente você começa pela sua história familiar, porque pelo release que a gente recebe, pelo estresse para fazer, dá a impressão assim que de repente você está, nossa, eu não aguento mais essa coisa, eu preciso fazer, né? E não é isso, é as suas raízes. Na verdade eu voltei às raízes, mas eu tive esse momento assim de buscar algo que me preenchesse mais. Mas isso, eu não sou nem psicólogo, não sei para isso, mas isso vem através das suas raízes familiares mesmo. Sim. Você cansa do trabalho, começa a empreender nessa área e tal, tem um período que você matura, que você constrói uma empresa de venda de mudas, de temperos, faz 12 anos, você sobreviver com uma empresa 12 anos fazendo só isso, além da competência, tem que ter mercado, tem que ter distribuição, tem que ter venda, tem que ter sustentação, é uma rede que se constrói em torno disso. Depois, em torno dessa rede, você começa com um restaurante. Tem a tentativa da lanchonete, que no subsolo lá do Walmart, que só o pessoal descia de carro, subia, descia. Isso, não tinha nenhuma visibilidade, né? Exatamente. Talvez se fosse um outro lugar, de repente, pudesse ter dado certo. A ideia era interessante. Mas aí você vai para o seu espaço, forçado pela decisão de venda, pela necessidade, você vai para um espaço e começa a funcionar na sua experiência, naquilo você muda, para você começar a apresentar a degustação, mostrar para as pessoas que é possível um alimento orgânico e tal. E além disso, você vai trabalhando com educação ao longo do tempo, ensinando a plantar, ensinando a cuidar, ensinando a comer, ensinando a fazer todo esse processo. E aí você entra na era digital. Né? Sim, eu estou na era digital, mas o meu pé está no chão, não tem como sair, né? Hoje eu tenho assim, um foco muito grande de divulgar as PANC, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que estão esquecidas, mas que podem fazer parte da merenda escolar, da nossa alimentação. A gente está... então eu tenho esse propósito, né, de estar divulgando essas plantas, eu cultivo essas plantas, então eu não estou só na internet, assim, a internet é um veículo ali, um ambiente para expandir, né? Tipo, é um adubo que eu coloquei ali para dar uma visibilidade, né, para passar para as pessoas esse conhecimento. E o curso, por que é que você está dando um tempo? Porque ainda não dominou para... Não, na verdade, assim, o digital, ele é bem desgastante, né? As pessoas acham que, vou estar ali na internet, é facinho e tal. Não, você tem uma demanda. E como eu tinha uma parceria, né, tinha mais 2 pessoas comigo, esse negócio precisava render, precisava dar resultado. Eu precisava fazer uma opção. Ou eu ficava só com online, ou eu continuava fazendo meus projetos presenciais offline também. E eu sou muito da presença. Hoje eu estou com uma proposta, um projeto para trabalhar a questão de merenda também escolar, né, de trazer pessoas, né, de outros estados para falar sobre uma alimentação saudável, econômica, né, que a gente possa ter no quintal de casa. Então, assim, não daria para eu me focar só nisso. Então, assim, hoje tá ali, né? Eu tenho ali a minha página. Tá no cantinho. Tá no cantinho, tem a minha página, as pessoas... eu continuo passando conhecimento, lógico que, né, mais condensado ali, porque eu estou no Instagram, né? YouTube, eu tenho bastante material no YouTube também. Mas, assim, você soltar um curso na internet, você precisa alimentar ele, você precisa dar atenção para os alunos, né? A gente ainda continua a gente tem 100 alunos, né? É uma escola online que chama Organicamente. Né? Então, esses alunos ainda vão ficar 2 anos ali na plataforma. Então, eles mandam perguntas, você tem que responder. É um trabalho. Oi, como é trabalho? As pessoas acham que é só fazer um filminho que o dinheiro cai no caixa. Não é assim. Não. É assim, é uma construção, né? Mas não que eu não vá oferecer, né, outros cursos. Eu penso de oferecer cursos menores, porque esse curso que eu tenho online, ele tem vários módulos, é um curso grande, assim. Então, eu penso de coisas mais
um curso só de chás, né? Outro só do reconhecimento das punk, né? Também, que é legal. As punks, você está trabalhando para apresentar para as pessoas ou você tem um trabalho de produzir também? Eu cultivo, né? Eu cultivo nessa minha horta, nesse meu espaço, eu cultivo... eu tenho umas 80 espécies, né, de plantas. E assim, faço a identificação correta dessas plantas, né? Porque precisa ter bastante cuidado, né, na hora que você vai colher uma planta para se alimentar. E aí também trazer esse conhecimento para as comunidades, né? Por exemplo, vou dar uma palestra, vou numa escola, eu vou estar falando lá da beldroega, da taioba, né? Que são plantas que os nossos avós, os nossos pais... Beldroega eu comi muito quando era pequeno. Sim, aí sumiu. Né? As pessoas não têm mais o hábito de comê-las. Qual que é a salada hoje nossa, né, do brasileiro? É alface, tomate, cebola, pepino, rúcula, e aí parou. E hoje existe um movimento no Brasil, né, depois do lançamento, inclusive, do livro do professor Valdemir Knupp, que é um pesquisador, um botânico, ele é lá do Amazonas. Ele tem um livro junto com Harry Lorenzi, que é um outro pesquisador, que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Então, é uma bíblia, é um livro grosso, assim, que ele traz... bota numa linguagem simples, traz essas plantas, a identificação correta e as receitas, né? E aí ele fez junto com parceria com chefes, né? Chefes de cozinha também. Então não adianta eu falar, taioba é comestível. E a pessoa fala, eu não sei. Teve uma amiga minha que falou, eu plantei taioba, fui comer, mas achei aquilo horrível. Falei, como que você fez? Eu fui comer, cortei, botei na salada. Não, taioba precisa refogar, né? Ela precisa passar por um processo de cocção. Então, nesse livro, foi ali e todo ano tem um evento que é um encontro nacional de hortipã, que são de hortaliças não convencionais. Né? O ano passado foi em Campinas, esse ano vai ser lá em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu estou muito conectada com essas pessoas que estão estudando, aí tem muitos nutricionistas, né? Nutricionistas que estão levando essa discussão para as faculdades, para os hospitais, inclusive, né, de melhorar a nutrição nos hospitais. É um trabalho muito bacana, muito lindo mesmo. Então, assim... Ouvindo você falar assim, a gente leva a vida naquilo, nossa trilha, a gente não olha do lado, né? Uhum. Tem todo um movimento Sim. E o mercado para isso? Então, esse mercado, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Divulgar isso que existe. Os produtores da agricultura familiar começaram um movimento, aqui a gente ainda está bem incipiente, mas se você vai lá para Jundiaí, por exemplo, eu visitei lá uma horta da prefeitura de Jundiaí. É uma horta basicamente de punks, né? De plantas alimentícias não convencionais. Tem caruru, tem beldroega, taioba, uma imensa de uma horta que é colhido todos essas plantas e elas vão para um processamento nas escolas. Né? Então, nas escolas existe todo um trabalho, é um modelo, né, no Brasil, lá em Jundiaí. Então, nas escolas as crianças não tomam refrigerante, elas tomam só suco de capim-limão, faz o suchá, aí não existe salsicha, pão com mortadela, às vezes que tem nas escolas aqui, aí é o bolinho de taioba, é a panqueca com hibisco, é o suco com alguma outra planta, com uma menta. Então, assim, já existe um movimento, a gente aqui ainda está, mas existe muitas pessoas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que já estão se voltando. A Universidade Federal trabalha muito a questão dos frutos do cerrado também, né, que não deixa de ser punk, porque a gente não consome. Né? A gente tem aqui uma variedade de plantas. A Guavira, acabaram com a Guavira, né? A Guavira está aí, né, todo nesse resgate, porque realmente... e aí tem a universidade aqui, tem o curso de nutrição, que existem os pesquisadores. Agora mesmo uma professora entrou em contato comigo para pesquisar sobre uma planta que é riquíssima em ferro, zinco, é uma planta maravilhosa para a gente ter e não tem
O cultivo dela é rústico, que é a chaia. É uma planta, não sei se você conhece. Eu já vi falar. Então, a chaia, ela está fazendo uma pesquisa. Então, ela está desidratando, está vindo para fazer uma farinha, fazer um processamento para poder, né, apresentar a pesquisa. Então, assim, eu acho que é o nosso futuro, né? Não poderia existir fome, né? A gente poderia estar... A pastoral da criança fazia aquela a multimistura, né? Com casca de banana, Sim, com restos exatamente, que são... O que a gente chama de punk, né? Quando a gente fala punk, né? Plantas alimentícias não convencionais, a gente não precisa ir atrás de coisas que não... A gente pode falar, por exemplo, da batata doce. A batata doce, a gente vai no mercado e compra batata doce. Mas a gente nunca viu no mercado a rama da batata doce. E a rama da batata doce, ela é uma punk, porque é uma planta que usualmente a gente não consome. E ela é comestível e ela é rica em nutrientes. Então, é isso, né? A gente... aproveitar a totalidade Aproveitar a totalidade. Outra coisa que a gente chama de punk aqui na nossa região... Lá no Pará, lá em Belém, lá no Nordeste, tem plantas que lá não são punk, porque elas estão disponíveis na feira do mercado, na feira do produtor. Então, tudo que você não encontra, por exemplo, Ora Pronobis. Ora Pronobis é uma punk para nós aqui ainda. Mas você vai em Minas, você chega num restaurante e fala, eu quero comer um frango com Ora Pronobis. Lá tem. Então, lá já deixou de ser punk. Então, o objetivo é isso, é fazer com que essas plantas não sejam mais punk, que elas sejam verduras convencionais, mas elas precisam estar sendo oferecidas. Tem uma casa da minha irmã que tem o muro dela é todo plantado com Ora Pronobis. É maravilhosa, é uma planta riquíssima em nutrientes. Cresce, poda, mas ninguém aproveita nada. Sim, exato. Então, esse é o trabalho, né? Nas universidades, da gente que pesquisa as plantas, fazer com que as pessoas comecem a mudar hábitos alimentares, a consumir essas plantas. Né? É bem interessante. É um desafio, né, Márcia? Porque Sim. Você tem o mercado, quando fala mercado de venda, você tem que causar o hábito nas pessoas do consumo, Sim. de como que eles vão fazer, e não é muito rendável, né? Porque você pode plantar essas coisas em casa. Sim. Por isso não tem muito apelo comercial. Exatamente. Mas assim, o que eu percebo? Aqui na feirinha, a gente tem uma feira de orgânicos toda quarta-feira na Praça do Rádio ali. Praça do Rádio Clube. No começo, o que você encontrava lá na feira? Alface, tomate, rúcula. Quando é época de cenoura, tem cenoura e ponto. Cebolinha, salsinha. Hoje você tem o Vanderlei, que é um produtor lá, ele leva algumas punk. Então, ele tem um maço de Ora Pronobis para vender, ele tem um maço de celósia, né, que é o rabo de galo, crista de galo, para vender também. Né? Então, ele está oferecendo, ele está ofertando. E as pessoas precisam aprender a consumir isso. E aí é o hábito, né? Então, é um trabalho formiguinha. Né? Não é fácil, não. Mas não é. Por exemplo, a taioba já está melhor. Hoje as pessoas lá na feira, quando leva a taioba, vende tudo. Né? Então, é isso aí, é um trabalho para desbravar. É mais um desafio na sua vida. Para desbravar, mais uma coisa, né? Eu sempre fui muito assim, de começar alguma coisa. De ser pioneira. Pioneira. O primeiro curso de jornalismo, vou fazer um curso que está começando e tal. Não tinha professor, não tinha nada, mas vamos lá, né? Mas é isso. Mas a gente conversou aqui com Márcia Chiadi, jornalista por profissão, agricultura urbana de coração, de família, de vivência, uma vida muito interessante, sempre com os desafios da vida. Primeira turma de jornalismo, casou, foi para o Recife trabalhar com ONG. E no Recife, naquele tempo, as comunidades lá não tinham essa violência toda, agora já era violento? Era um pouco violento já. Mas não era assim, nada parecido agora, né? Não. Dava para a gente percorrer as comunidades. E como eu estava, né, com uma entidade, uma ONG que fazia os trabalhos, então, assim, já tinha uma inserção naquela comunidade. Mas não era como é hoje, né? Com certeza.
Mas com a vida toda dedicada à educação, eu posso dizer isso, porque desde o jornalismo é a informação, é a educação, depois a agricultura, dando cursos, fazendo tudo isso. Mas eu quero já agradecer a gentileza de você vir aqui bater esse papo, falar da sua experiência profissional, da sua experiência de vida, seus filhos, seu marido, todo mundo com saúde. Sim, tudo, graças tá? a Deus. Todos. Meu filho é músico, né? Meu filho toca acordeon, sanfona, ele toca aqui na noite, aqui na cidade. A minha filha é advogada, né? Direito, e meu marido, né, é policial e advogado também. Ele já foi para... Ele já se aposentou. Já foi para a reserva? Já. Agora só está advogando. Ele agora ele ajuda todo mundo na família, né? Ajuda um aqui, outro ali, ajuda na carreira do meu filho também. Tá. Bacana. O suporte, Sim, faz o suporte. Com certeza. Então, se tiver alguma coisa que a gente não falou de que tenha interessante, algum projeto novo, alguma coisa, fica à vontade para... Sim, o que eu queria falar para as pessoas se voltarem, né, para a sua essência, né? Se você tem um quintal em casa, mesmo que você não tenha, que você mora num apartamento, que você cultive, né? Cultive uma planta, uma erva, que você se volte a se conectar com a natureza, né? Porque eu acho que a natureza ela é tão curadora. Para minha vida ela foi muito curadora, né? Porque ela trouxe mais paz de espírito, trouxe muita sabedoria, muita memória afetiva, né? E a gente tem o nosso espaço para quem quiser fazer algum evento, está fazendo palestras, tudo ligado, né, ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao cultivo. Está disponível também o espaço. Aonde que encontram você na rede social? E fisicamente também? E fisicamente eu tenho ali o espaço Recanto das Ervas, que fica na 13 de junho, esquina com a Rua das Garças, o número dali é 1592, é numa esquina, não tem erro. E na rede social tem o Instagram do Recanto, que é @Recanto das Ervas, que a gente divulga lá as oficinas, os eventos. E a minha página particular, @Marcia Chiadi, que lá eu trago as informações das plantas, né, ao cultivo, né, eu falo mais focado nas plantas mesmo. Quem quiser conhecer alguma coisa de planta, de tempero... Pode entrar na minha página que vai ver muita coisa lá. Gente, assim a gente está terminando mais esse episódio do Pode Mar, agradecendo a Márcia pela gentileza e lembrando você que toda segunda, quarta e sexta-feira às 9 horas sempre tem um episódio para você acompanhar. Obrigado.